felizmente, algo para nos dar alento, que foi essa operação incrível dos Estados Unidos para capturar o Nicolás Maduro. Muito obrigado. Qual é o sentimento neste momento? Além da alegria, Lacombe, Max, Alan, Ramagem, é a oportunidade de a gente desmascarar a esquerda. A gente está vendo na realidade o quanto de apoio que tem essa operação, que não é uma operação contra a soberania de um presidente, mas para a liberação de um povo que era massacrado por um ditador. Então, cada vez mais, para aquela pessoa que não segue a política, que não quer se misturar naquele embate direita versus esquerda, etc., isso deixa de lado, quando ele para olhar a realidade, ele está vendo agora que, sim, quem tem razão é o pessoal da direita, ou ao menos não de esquerda. Né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade para a gente expor isso, para entrar nos detalhes. Eu estava acompanhando aí o Max falando das conexões com o regime iraniano. É importantíssimo essa queda do Maduro para dar também mais um fôlego à população, que está praticamente desde o Réveillon nas ruas do Irã. Eu sigo muito um perfil aqui de Israel, que é do Hanania Naftali. Ele há muitos anos mostra a realidade de Israel, o que ocorre ali no Oriente Médio, e ele está mostrando agora vídeos de mulheres sem o véu, sem o hijab, dançando nas ruas. E isso é praticamente uma chamada para o all-in. Vamos com tudo. É tudo ou é nada. Por quê? Porque as mulheres nas ruas dançando, elas cometem 2 crimes no Irã. Primeiro, estar sem o véu, sem o hijab, isso é crime. Inclusive, teve mulher que faleceu no Irã por conta disso. Lá existe a polícia religiosa que fica na rua conferindo quem está vestindo o véu de maneira correta. Então, se você deixar o cabelinho um pouquinho para fora, você pode ser punida de multa até ser espancada. E dançar também é um crime para as mulheres no Irã. É proibido usar ela dançar em público. Então, quando você olhar um vídeo do Irã das mulheres sem o véu na cabeça dançando, aquilo é quase que a expressão máxima de vamos derrubar o regime. E num desses posts aí do Naftali, você vê também uma mãe que acabou de perder o filho assassinado num desses protestos, porque tal qual ocorria na Venezuela, e deve estar ocorrendo agora, né? As milícias vão para as ruas, a guarda leal ao ditador, lá, as forças Quds, elas vão para as ruas para matar esses manifestantes, para, através da repressão, tentar intimidar eles, de tentar derrubar o governo. Então, uma mãe que teve o filho assassinado, no cortejo fúnebre do seu filho, está lá, sem véu e dançando, no momento em que poderia se exigir dela, né, o máximo luto, uma tristeza totalmente compreensível. Ela não. Ela tá falando, meu filho morreu, mas vai valer a pena que a gente vai derrubar esse regime. Então, olha a magnitude dessa queda do Maduro. Nada acabou. A gente sabe que tem um dever de casa a ser exercido com a força dos norte-americanos, porque o povo da Venezuela foi desarmado, com a ajuda dos cariocas do Viva Rio, né, do Rubens César, o nome dele, né? Ajudou a desarmar o povo venezuelano, então eles ficaram reféns do Maduro, mas com a força norte-americana há um sentimento de esperança sim, Lacombe, para que esse ano novo seja um ano de muitas mudanças, não só na Venezuela, mas no Irã e, Deus quiser, também no Brasil. O Maduro fez esse aparato repressivo, né, para se manter no poder, mas ele há muito tempo já não é presidente da Venezuela. Ele é um dono, ele é um traficante de drogas, dono do morro chamado Venezuela. Essa é a questão. Quando vocês, telespectadores, olharem para o Maduro, olhem o Marcola, olhem um Beira-Mar. Então, nessa mudança dos Estados Unidos, é que eles conseguem fazer essas operações legalmente, de acordo com a lei americana. E aí é o motivo pelo qual o Lula não reconhece o PCC e o CV, o PCP, o ADA, a Família do Norte, toda essa escória do tráfico de drogas brasileiro, o Lula não reconhece como grupo terrorista. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar margem para os Estados Unidos atuar, não invadindo o Brasil, mas pegando esses líderes de tráfico de droga, como André do Rep, que ganhou um HC da STF e no dia seguinte estava no Paraguai, se os Estados Unidos pegar o André do Rep no Paraguai, mandar ele para um presídio americano, facilmente, e obrigar ele a delatar. Será, Lacombe, Alan, Max e Ramagem, que se esses grandes peixes do tráfico de drogas começarem a abrir a boca, será que a gente vai ver alguma vinculação com a esquerda, com o PT? Será que não vai ser só aquela delação do Marcos Valério falando em 100 milhões de reais lavados do PCC para o CV, que inclusive foi mais uma das matérias que nós fomos proibidos de comentar durante a eleição de 2022? Eu acho que a resposta todo mundo sabe. Eduardo Bolsonaro, o Itamaraty colocou sigilo de 5 anos nos seus telegramas enviados a Caracas. Bem, o mesmo sigilo não ocorre pelo lado da Venezuela, porque Caracas caiu. Ou seja, para quem queria esconder o que foi falado com Caracas, agora está ali no colo de Donald J. Trump. Bem, dito isso, é bom lembrar que no dia da prisão de Maduro, Donald J. Trump também publicou na sua rede social, no Truth Social, que certamente você já deve ter visto, que você também acompanha lá no Truth, é bem ativo lá na rede social. Lá. Então, e o Trump publicou, no mesmo dia da prisão do Maduro, um vídeo desmascarando, né, ou ao menos levantando sérias questões em relação à Dominion Voting System, que opera aqui nos Estados Unidos, e a Smartmatic, que hoje é uma empresa americana, mas a gente sabe muito bem como ela foi criada na Venezuela, chegou a operar no Brasil um tempo, depois saiu. Há algo de importante com relação às eleições que o Donald Trump está querendo comprovar. Ou seja, na minha concepção, isso aqui é uma leitura absolutamente subjetiva minha, não é nenhuma análise, eu não consigo ver o Trump terminando o mandato dele sem deixar claro o que eu falei durante 4 anos, eu estou comprovando. Ele não vai terminar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos da América. Por questões de idade, ele não será reeleito. É óbvio que ele vai preparar um outro nome, talvez o Rubio, talvez o J.D. Vance. Ele nem poderia, né? Ele nem poderia. Pela Constituição. Não, mas, ou seja, é óbvio que não vai querer, não só não pode. Entre o J.D. Vance e o Rubio agora, né? Que o Rubio. Exato. E aí, como é que eu vejo essa situação? O Trump sabe que para manter isso, não basta só uma transferência de nome. Como, por exemplo, a força do Jair Messias Bolsonaro transferindo-se para Flávio Bolsonaro. É necessário ter também um processo íntegro, onde você não só tenha a integridade da contagem dos votos, contagem pública, a poder de apuração. Há muitos trabalhos sendo feitos nesses anos todos, desde a eleição de 2020, em relação às apurações de ballots, né, que nós não temos no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe. Então, há fraudes sendo reconhecidas nas questões dos ballots, na Geórgia, no Arizona. A minha pergunta, sem não entender longo, que eu quero te ouvir, é: você acha mesmo que o Donald Trump vai
terminar o trabalho dele, sem comprovar fraude eleitoral, uma vez que ele publicou essa questão da Smartmatic e da Dominion Voice System no mesmo dia que ele prendeu Maduro? Isso é interessantíssimo, né, Alan? Imagina só, no momento todo mundo tá falando da Venezuela, drogas, terrorismo, conexões com o Irã, impacto na América Latina. O cara que prendeu o Maduro tá falando de integridade nas eleições. Isso não é só deixar aquela curiosidade no ar. O mundo internacional se comunica através dessas mensagens, muitas vezes subliminares. Então, em que pese ser algo subjetivo, eu compartilho do mesmo pensamento, tá? Nada me tira da cabeça que, para além dos crimes violentos, assassinatos, sequestros, etc., a prisão do Maduro será determinante para a questão da integridade eleitoral, não só dos Estados Unidos, mas para toda a América Latina. Os Estados Unidos tendem a não reconhecer uma eleição se ela for feita de maneira obscura. É preciso o quê? É preciso ter, pelo menos, requisitos mínimos democráticos para se assegurar a lisura daquela eleição. Porque senão, se for só o TSE anunciar o resultado, a gente viu na Venezuela. A Venezuela tem o TSE deles lá, o CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, que deu como candidato vencedor da última eleição venezuelana o Maduro com 51% dos votos. Lembra até o Brasil, né? 51% a 49% do Lula com o Bolsonaro. E os Estados Unidos não reconheceram a eleição venezuelana. E digo mais, eu ainda tenho para mim, também aqui toda a minha subjetividade, de que foi uma pressão de bastidor vinda do governo Biden que colocou o voto impresso na Venezuela. Voto impresso esse, mecanismos de recontagem e fisicamente escritos em papéis que permitiram a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez mostrar por A mais B, através de prova documental, que eles venceram as eleições com mais de 60% dos votos. Por que o governo Biden pressionaria o Maduro para isso? Por dar um mínimo de verniz democrático à Venezuela. Porque o Biden deixou de comprar petróleo da Arábia Saudita, do Mohammed bin Salman, do MBS, disse lá que, não, ele mata jornalistas na embaixada, etc., uma acusação que nunca foi comprovada, e começou então a comprar petróleo da Venezuela, veja só que legal, do Maduro, que faz algo bizarro, causador da maior crise migratória de toda a história da América Latina, transformando Caracas numa das capitais mais violentas do mundo, e assim por diante. Então, quando o Biden começa a comprar petróleo da Venezuela, pelo menos para os americanos aqui dentro da casa dele, ele tem que dar um ar de democrata. Então, ele exige que o Maduro faça uma eleição com voto impresso. Vocês vão lembrar, porque foram vários vídeos divulgados, o Maduro mostrando como é que funciona a urna com voto impresso. E talvez aí a gente veja, né, uma eleição de 2026 com mais mecanismos de lisura. Um aperfeiçoamento do nosso sistema, porque não estará mais comandando a nossa eleição o Alexandre de Moraes. Vai sair o Alexandre de Moraes e essa eleição será presidida por Cássio Nunes, que não é uma pessoa que vai privilegiar a direita ou os bolsonaros, mas é uma composição do TSE muito mais equilibrada. No TSE são 7 juízes, chamados ministros. 3 vêm do STF. Então, na eleição de 2026 será Cássio de presidente, André Mendonça de vice, e o terceiro a serrar fileiras é o Toffoli. Quem que pese, né, muitos de nós temos críticas a ele, eu não identifico como uma pessoa ideológica. Então, então só para encerrar isso daí, eu acho que tudo isso daí dá gás para que a gente tenha uma eleição muito mais de uma lisura muito maior no Brasil, e o Trump vai, Alan, com certeza o Trump vai se aprofundar nessa pauta eleitoral, porque a Venezuela tem tudo a ver com isso, seja através de Smartmatic, seja através de dinheiro de tráfico de drogas voltando em caixa 2 para as eleições dos companheiros do Foro de São Paulo. Então, vai vir muita coisa à tona. O Lula agora está na mão do Trump, e o Trump, como você disse, vai fazer valer sim tudo aquilo que ele disse. Todo mundo suspeitava, mas impediam eles de investigar e comprovar que o Trump estava certo. Então ficava falando que o Trump estava fazendo teoria da conspiração, diziam, né, aquela foto dele na Geórgia, a famosa mugshot, é porque ele está desconfiando das eleições na Geórgia, tal qual ocorreu no Brasil com o Jair Bolsonaro, e assim por diante. Então, eu estou muito animado, finalizando, eu estou muito animado para ver as cenas dos próximos capítulos, porque além de terrorismo, droga e perseguição política, estará nesse plantel, com certeza, dos americanos, a questão da integridade eleitoral e terá reflexos no Brasil, Deus quiser. Mas, por favor, não sai não, tenta ajustar a câmera que eu quero levantar uma bola. Eu queria notícias também do presidente Jair Bolsonaro, depois, se ele tiver algum. Sim, mas enquanto o Eduardo está ajustando ali, só pra gente não fugir ali no raciocínio do que ele falou, isso é muito importante, porque há no Brasil hoje 2 correntes de pensamento que parecem opostas, contraditórias, até paradoxais, mas na verdade é uma hidra, com 2 cabeças. Eu vou explicar. Ou 7, né? Lembra do Diamante lá do Caverna do Dragão? Que é o seguinte, você tem um núcleo que quer enfraquecer a direita brasileira, que ele tem cabeças distintas, mas é o mesmo núcleo. É o famoso vamos colar no Bozo sem perder os eleitores. Começa como? Não adianta lutar por eleições, porque nós não temos eleições limpas. Esse grupo é pequeno, mas tem voz forte, raciocínios lógicos, etc. Carrega um peso de vários argumentos verdadeiros, né? Como, por exemplo, a questão da própria urna eletrônica em si, a falta da publicidade do voto, mas é uma galera que gosta de jogar a toalha no... Não adianta lutar, aqui lutar, a gente tem um trabalho de 100 anos pra fazer, relaxa, acabou, tira a farda, tira a luta de alguém, tira a camisa do Brasil e vamos fazer um trabalho de longo prazo que a gente não tem nada mais pra fazer. Essa é uma das cabeças desse grupo. A outra cabeça desse grupo é o seguinte, não, a gente tem problema eleitoral sim, a gente tem problema, mas o problema é que tudo gira em torno do Bolsonaro, a gente precisa sair dessa dependência do Bolsonaro e nós precisamos ser independentes. O conservadorismo, você continuar nesse negócio junto com os filhos, né? Silas falou nesse tom, defender o Tarcísio,
outras pessoas usam esse argumento de independência, do conservadorismo, da direita, que essa dependência do nome do Bolsonaro gira em torno quase de uma seita, subserviência, subordinação irracional, porque eu sou livre para discordar, e blá, blá, blá. As palavrinhas são todas muito bonitas, mas o pano de fundo é sempre esse, destruir a única chance que nós temos hoje no Brasil. E aí, com essas duas cabeças da hidra, né, eu queria ouvir muito o Eduardo Bolsonaro, porque vamos supor aqui um cenário. Estamos em ano eleitoral, Flávio Bolsonaro foi colocado agora nos ouvidos dos eleitores, e mesmo assim, as pesquisas eleitorais não conseguem esconder a força do Flávio Bolsonaro. Porque se um nome que chega agora e está ali próximo, causando trabalho pro Lula, né, porque, convenhamos, o próprio Jair Messias Bolsonaro, a entrevista que Jair Messias Bolsonaro deu como deputado ao Terça Livre foi em 2015, e nós estávamos falando de eleições de 2018. 2015, 3 anos falando. E o nome dele, mesmo assim, não aparecia nas tais pesquisas. O Flávio Bolsonaro foi colocado agora. Tudo bem, tem a chancela do sobrenome, mas mesmo assim, você tem ali um grau de aceitação, até fora da bolha bolsonarista, maior do que a própria imprensa esperava. Ou seja, falar de terceira via, falar de eleição não tem jeito, falar de o Brasil acabou, não tem mais o que fazer, né, me siga e venha assinar meus cursos, soa como canalice nesse exato momento para mim. Porque o Brasil ele precisa passar por esse processo eleitoral, mesmo que esse processo eleitoral seja completamente controlado, fraudado, e tirando toda a lisura das eleições, porque essa é a condição sine qua non para mostrar para o mundo que o que aconteceu já com Jair Bolsonaro também aconteceu com Flávio, e o Brasil hoje não vive mais uma democracia. Eu queria ouvir muito, Eduardo, sobre isso. Com certeza. Com certeza. O raciocínio, na verdade, você me deixou sem falar, tá vendo? Mas é bem por aí. Eu, às vezes, eu dou o seguinte, né? Eu dou graças a Deus da existência do Jair Bolsonaro, não por ele ser o meu pai, mas é porque tem um louco disposto a isso. Eu não sei se as pessoas se deram conta, mas assim, o cara tá na cadeia e falou: eu não vou me dobrar pra esse regime, quem vai ser o candidato vai ser o meu filho. No momento que todo mundo tava esperando outros candidatos muito mais palatáveis pro establishment, que se fossem escolhidos, teriam chance reais de serem eleitos, e demoraria o Brasil tempos e tempos para retornar a um momento semelhante a esse que a gente tá vivendo agora. Então o Bolsonaro basicamente falou: eu tô topando tomar uma cadeia injusta, destruir a minha vida, para tentar dar continuidade a essa libertação do povo brasileiro. E o que me deixa triste é que tem gente na direita que não enxerga isso. Fica fazendo joguinho de cena, fica fazendo corpo mole, para tentar achar uma outra alternativa dentro, entre aspas, da direita. Quando na verdade todo mundo sabe que não tem. Não é porque é o meu pai, não, mas não tem outro candidato. Quando ele fala Flávio Bolsonaro, o Alan foi muito feliz. Não é um nome que é conhecido nacionalmente, mas tem ali a grife Bolsonaro, então já larga com 30% a 40%. Já está no segundo turno. Quando, abre para vocês aqui uma conversa privada que eu tive com o Flávio, quando caiu o Maduro, logo no dia, logo na hora, eu mandei para ele, você está eleito presidente. Porque a gente sabe que vai vir muitos desdobramentos disso aí do Maduro. Não vai ter como esconder, porque o TSE consegue nos censurar dentro do Brasil, para não falar de Maduro com Lula, né, de Lula com Daniel Ortega, de PCC, tráfico de drogas ajudando o PT. Mas nos Estados Unidos eles não vão conseguir abafar isso. E a comunidade internacional inteira estará de olho. Ou seja, você que está me assistindo vai ter acesso a essa informação que o TSE priva você de saber. É por isso que o Bolsonaro fala, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O brasileiro conhecerá a verdade da conexão dos tráficos de droga com o regime do Lula. Com o regime do judiciário brasileiro, talvez, por que não? Eu vi o documentário da Timeline falando do Alexandre de Moraes, o primeiro de muitos. Inclusive fiz propaganda ali de graça, tá? Não recebo nada em troca, não. É porque eu realmente confio e acredito nesse trabalho. Eu muito sei obrigado. Que a Timeline tá maior do que a Globo. Tá fechado. Deixei comentário agradecendo no seu Instagram. Muito obrigado. Não, obrigado vocês, Lacombe. Sério mesmo. Né? Eu fui entrar aqui agora no perfil de vocês e vi que ainda não era assinante no YouTube. Virei assinante no YouTube agora aqui, dá $3,99 por mês de dólar aqui pra conversa Timeline. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, a gente tem que ter esperança e não fique pensando no resultado tão somente. Que às vezes muita gente é assim, mas isso não vai dar em nada. Mas essa CPI não vai dar em nada. Gente, a resistência e o trabalho contínuo é que vão gerar o resultado, que não vai vir na velocidade que você quer. Será que ainda não perceberam isso? Então tem que focar no longo prazo. Tem que focar na resistência. Se falar não fosse importante, não estavam censurando as tias do Zap. Só que agora, mais uma vez, graças a Deus, a gente tem um cara chamado Donald Trump, na presidência dos Estados Unidos, que está disposto a abrir essa caixa de Pandora. Vocês vão ver essas vinculações todas, Deus quiser, o Maduro vai abrir o bico e vai falar tal qual o Hugo Carvajal e vai dar mais força ainda para tudo aquilo que a gente sempre alertou a população brasileira. É por isso que eu estou falando. Flávio Bolsonaro será eleito presidente. A América Latina toda caminha no mesmo sentido. A gente está vendo Equador, Paraguai, Chile, Argentina. O Brasil será libertado esse ano também. Eu só falo para o meu irmão uma coisa. Cuide de proteger a sua vida. Porque vão tentar alguma maldade. Teve o Villavicencio no Equador, né, o Miguel Uribe na Colômbia, o tiro na orelha do Trump nos Estados Unidos, a facada em Bolsonaro em 2018. Então isso daí tem uma tendência grande de acontecer. Porque quando a esquerda realiza de que eles vão perder o poder político, eles apelam para a violência. E eles são muito bem conectados com esses grupos criminosos assassinos. Esse caso da Venezuela é uma grande escola para nós brasileiros. Vejam como a ditadura ela é destrutível. O regime Maduro caiu? Maduro foi preso, mas o regime chavismo continua de pé. O primeiro escalão do Maduro continua na direção e no governo do país. Vejam
como a ditadura ela vai se enraizando em todas as estruturas do país. Os venezuelanos terão muito trabalho para conseguir romper com essa ditadura. Vejam com seus próprios olhos. A Suprema Corte da Venezuela, que faz parte desse regime ditatorial, os ministros que lá estão foram colocados pelo chavismo, pelo Maduro, já deram continuidade ao regime. Suprema Corte da Venezuela ordena que a vice do Maduro assuma a presidência. A vice-presidente de Maduro deve assumir o cargo de forma interina após a operação militar dos Estados Unidos. Gente, o regime ditatorial permanece intacto na Venezuela. Está aqui, a ditadora do Maduro assume a ditadura. O Tribunal Supremo da Venezuela ordenou neste sábado que a vice-presidente assuma de forma interina os poderes de Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos. A decisão judicial determinou que ela assumirá o cargo de presidente da República a fim de garantir, leia isso aqui, a continuidade administrativa e a defesa integral da nação. O STF deles acrescentou ainda que o tribunal irá debater a questão a fim de determinar o quadro jurídico aplicável para garantir a continuidade do Estado, a administração do governo e a defesa da soberania. Acho que eu já ouvi recentemente essa frase aqui no Brasil, face à ausência forçada do presidente da República. A ditadora, que assumiu a ditadura, pediu calma e afirmou que a Venezuela nunca será colônia de nenhuma nação. Disse ainda que Nicolás Maduro continua sendo o único presidente do país e classificou sua captura como um sequestro. Será que aqui no Brasil seria diferente? Nós temos a nossa Suprema Corte hoje 10 ministros. Olha só, 4 deles foram colocados pelo Lula, tá? Carmen Lúcia em 2006, Dias Toffoli em 2009, Cristiano Zanin em 2023, Flávio Dino em 2024. 4 colocados pelo Lula e 2 colocados pela Dilma, Luiz Fux e Edson Fachin. Então, 4, 5, 6 dos 10 ministros foram colocados pelo PT. Gilmar Mendes foi colocado pelo PSDB e Alexandre de Moraes foi colocado pelo Michel Temer, MDB. Vejam, então, como o regime ele é destrutível. Ele vem e se enraiza em todas as estruturas. Ele domina o poder judiciário, ele domina o poder legislativo, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Isso que está acontecendo na Venezuela me parece um retrato exato do que nós já temos no Brasil. A nossa Suprema Corte hoje tem maioria colocada pelo PT, como se fosse o chavismo da Venezuela. E até o PSDB deu um pronunciamento oficial, o Aécio Neves, repudiando a ação na Venezuela. Gente, trata-se, em verdade, de uma grande estrutura que, para ser rompida, demora anos. Então, não será tão simples assim. Tirou Maduro, o povo está liberto. Vejam, isso é tão verdade que não há manifestação do povo na Venezuela. Nós estamos vendo vários vídeos de venezuelanos comemorando a queda do Maduro por todo o mundo. Na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos. Agora, tem algum vídeo dentro da Venezuela? Nenhum vídeo de venezuelanos dentro da Venezuela comemorando. Por quê? Porque o regime está ativo e segue normalmente. A Guarda Nacional está nas ruas, oprimindo normalmente o povo. Então a dúvida que fica é: os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou os Estados Unidos vão enfrentar o regime chavista? Os Estados Unidos apenas prenderam Maduro ou querem libertar o povo da Venezuela? Fato é que isso que está acontecendo na Venezuela é uma escola para nós brasileiros. Nós não podemos permitir que nosso Brasil chegue nesse status. Nós precisamos, neste ano de 2026, expurgar o Lula, o PT, PSDB, MDB, toda a sua trupe do nosso país.
antes que seja tarde demais. Não podemos nos curvar a essa tirania. Precisamos lutar pelo nosso país. Eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um... Dois grandes eventos estão mudando o cenário geopolítico mundial. Vamos entender o que está acontecendo. A notícia da semana: a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar surpresa. A operação durou menos de 3 horas e mobilizou uma enorme estrutura militar dos Estados Unidos. Durante a ação, 32 agentes de segurança cubanos que protegiam Maduro foram mortos em confronto. Maduro foi então levado da Venezuela direto para um tribunal federal na cidade de Nova York. Lá, ele enfrenta acusações graves, como narcoterrorismo, tráfico de drogas e corrupção. A reação internacional veio rápido. A Suíça agiu e congelou todos os ativos financeiros ligados a ele. E qual o impacto disso na América Latina? A captura gerou um verdadeiro abalo político na região. A partir daí, os EUA direcionaram sua atenção aos países vizinhos, como Colômbia, Cuba e México. Sobre Cuba, a avaliação dos Estados Unidos é que o regime pode cair sem o apoio financeiro vindo da Venezuela. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, um outro poder regional enfrenta instabilidade: o Irã. Uma enorme onda de protestos contra o governo se espalhou por mais de 70 cidades iranianas. Os protestos desafiam os ayatollahs e há relatos de que o líder supremo já teria um plano de fuga. Esses dois eventos, mesmo distantes, mostram como a geopolítica está em constante movimento no mundo. O que fica claro é a reafirmação da influência dos Estados Unidos nas Américas com uma nova postura. Com o cenário global mudando tão rápido, a pergunta é: qual será a próxima peça a se mover?